Fala galera, sou Nathaniel Maia, está começando mais um G1 Podcast, o seu programa de saúde com o mais alto padrão de qualidade. Cara, que a gente não brinca em serviço, porque quando a gente fala de saúde, o papo é reto, o papo é sério. E antes de a gente começar, se você, meu pequeno gafanhoto, minha jovem libélula, quiser participar deste programa, mande aí o seu comentário. Se quiser fazer o seu jabá, manda também. Mas principalmente, manda pergunta. Porque esses caras que estão aqui hoje, esses jovens, são tops da galáxia. Os convidados de hoje são representantes da turma de enfermagem mais casca-grossa da história da Unimontes. A turma 42. Queria apresentar vocês primeiro. Ao meu lado direito aqui, Gabriela Alckmin. Ela que é bailarina. E aqui também o bodybuilder Daniel Erickson. Esse cara que come 1 quilo de frango a cada 2 dias. Ela, Ana Clara Pinheiro, diretamente de Gramogol. E também esse cara aqui que é chamado de Norival Neto, mas todo mundo sabe que pode chamar de Neto. Pode se chamar de Neto. Então, para os mais íntimos. Então, galera, o tema desse podcast de hoje, a gente está numa série sobre o sistema endócrino. E hoje nós vamos falar sobre a cetoacidose diabética. E eu queria começar perguntando para a Gabi. Gabi, explica para a gente o que é a cetoacidose diabética. Obrigada pela apresentação, Natan. A cetoacidose diabética, ela é uma complicação da diabetes mellitus. E ela é caracterizada por 4 achados bem importantes, que é a hiperglicemia, a acidose metabólica, a cetose e a desidratação. E ela acontece numa vigência de uma queda de insulina muito grande, quando não tem insulina atuando. É uma condição que ela é mais frequentemente encontrada na diabetes mellitus tipo 1 também, que na tipo 2. Tá, e já que você falou da diabetes tipo 1 e tipo 2, por que ela acontece mais, ocorre mais na diabetes tipo 1? Porque a diabetes mellitus tipo 1 é caracterizada por um defeito na produção de insulina. E é justamente isso que vai começar a nossa cascata de eventos da cetoacidose diabética, que vai ser um defeito na ação da insulina. Por isso que a gente acha mais em paciente com diabetes mellitus tipo 1 do que no tipo 2. Beleza, um defeito na ação da insulina, correto? E o que é que isso pode gerar? Isso pode gerar uma série de problemas. Por exemplo, a insulina, ela é responsável por colocar a glicose dentro da nossa célula e logo ser transformada em energia, certo? Então, quando a gente não tem insulina, o que o corpo pensa? Peraí, não tem energia, eu vou morrer se eu continuar assim. Então, ele vai começar a catabolizar. Vai acontecer lipólise, gliconeogênese, proteólise, no pior dos casos, né? E tudo isso por meio dos hormônios contrarreguladores da insulina, né? Cortisol, glucagon, catecolaminas e por aí vai. Porque lembrar que é importante que, tipo assim, todo mundo sabe que glicose é importante, mas é importante dentro da célula, né? Isso, se tiver fora, o corpo não consegue fazer nada. Glicose Então, nesse caso aí, como o Daniel falou, vai gerar um BO, né? Vai dar BO aí que começa a desandar, porque quando está funcionando direitinho, Nathan, a glicose é colocada para dentro da célula por meio da insulina. Mas você lembra que a cetoacidose diabética acontece quando não tem insulina. Então o corpo vai começar a catabolizar. E existe uma enzima que ela, na presença da diminuição da insulina e aumento do glucagon, ela vai ser bloqueada. Então se a gente tem uma diminuição da insulina e aumento do glucagon, essa enzima não vai trabalhar. E que enzima é essa? A acetil-CoA carboxilase. E o que essa enzima faz? Ela ativa uma molécula chamada malonil-CoA que vai ativar um sistema enzimático chamado carnitina palmitiltransferase. É um nome estranho, eu sei, mas esse sistema é o terror da galera da saúde, a bioquímica. A bioquímica aí, mas é super importante pra gente entender o processo da cetoacidose diabética. E aí, quando a gente não tem insulina, esse sistema vai ficar progredindo. Porque vocês lembram que a enzima que inibe ele só funciona na presença de insulina? E aí que começa as complicações da cetoacidose diabética. Isso. Caramba, eu voltei lá no terceiro período. Um arrepio subindo aqui, ó. Arrepiou, né? Quem foi o professor de vocês? Humberto. Muito bom, bicho. Gabi, mas esse sistema enzimático, o que ele vai fazer? A função desse sistema é oxidar gordura. Só que vocês lembram que ele não está tendo um mecanismo regulador, né? Que é a enzima, porque não tem insulina. Então ele está lá, ó, oxidando. E esse monte de ácido graxo
que ele está oxidando lá ao léu sem nenhuma regulação, vai começar a virar acetil-CoA, vai começar a sobrecarregar o fígado e quando os hepatócitos não aguentarem mais ver acetil-CoA, eles vão começar a ser liberados na corrente sanguínea como forma de corpos cetônicos. E o que isso vai fazer? Diminuir o pH do sangue, acidificando o nosso sangue. Aí acontece a acidose metabólica. Aí daí que vem também o hálito cetônico, é Hálito isso? cetônico, o pessoal conhece bastante o hálito cetônico, porque as pessoas com essa condição, elas vão ter um hálito bem característico, adocicado, ali, frutal. O que é isso? Os corpos cetônicos que foram liberados na corrente sanguínea, um deles é a cetona. E a cetona, ela é eliminada pela respiração e ela tem essa característica de dar esse cheiro docinho no hálito da pessoa. Então, as pessoas com hálito docinho, frutal, aquilo ali é a cetona sendo eliminada pela respiração. Chiclete, não. Não, você tá Hiperglicemia. Daquelas. Tá, Gabi, você já falou pra gente da hiperglicemia, da cetoacidose diabética, também já falou Acidose metabólica também. acidose metabólica também. E faltou falar, eu acho que desidratação, né, galera? Isso, a desidratação é o quarto achado da cetoacidose diabética, que é muito importante. Como que vai acontecer a desidratação? Se eu tenho muita glicose no sangue, o que vai acontecer? Aumentar a osmolaridade. Então, a água que está no meio intracelular vai passar para o meio extracelular para equilibrar o corpo. E aí vai acontecer o quê? Uma desidratação celular severa. O paciente nessa condição, ele vai ter o quê? Glicosúria, que é a presença de glicose na urina. Vai ter também uma sobrecarga da função renal. E pacientes com essa desidratação severa, eles podem perder de 5 a 10% do peso corporal. Então, a desidratação, assim, a nível que a gente precisa intervir bem rápido, né? Bem grave essa condição. Pois é, a gente falou sobre a fisiopatologia, né, da cetoacidose diabética, mas eu queria colocar também o Neto na conversa, que está aqui, né, esse cara cheiroso. Pula pra dentro. Então, Neto, fala pra gente um pouco dos sinais e sintomas da cetoacidose diabética. Bem, para colocar nessa conversa aqui, o que é importante a gente saber? Quando o paciente está com cetoacidose diabética, ele não vai saber que ele está com cetoacidose diabética. E por que ele não vai saber? Porque os sinais e sintomas da cetoacidose diabética, ela, pelo fato de ser potencialmente aguda, vai aparecer sintomas repentinos, sintomas agudos. E por isso o paciente não vai conseguir identificar que ele está com cetoacidose diabética. Nós podemos, por exemplo, pegar um infarto agudo do miocárdio. Quando a pessoa está com aquela dor característica, logo ela vai pensar, aquela dor no peito que irradia, ela vai pensar, nossa, eu estou infartando. Já vai para o pronto-socorro. Já que com a cetoacidose não é assim, porque os sinais e sintomas dela são bem confusos e faz com que a pessoa não identifique que ela está com cetoacidose. Quais são esses sinais, por exemplo? Sinais característicos, como o Gabi disse, da hiperglicemia, que são os mais comuns, que é sede excessiva e essa vontade de fazer xixi toda hora, ali, vai associar isso, vai gerar a desidratação, que Gabi colocou muito bem. Além disso, o paciente pode ter mal-estar, dor abdominal, pode ter vômitos. Muito comum também é o paciente apresentar uma queda na pressão, que é a hipotensão, um ataque cardíaco, que vai ser esse aumento da frequência cardíaca, e um ataque pneia, que é um aumento da frequência respiratória. E é muito importante falar da respiração, meu caro amigo Natan, na cetoacidose diabética. Porque na cetoacidose diabética vai ter uma respiração que é característica dessa intercorrência, que é a respiração de Kurzweil. Mal. Não, né? Demonstra pra gente como é que é a respiração de Kurzweil. É na prática. A respiração de Kurzweil, ela é uma respiração que é um mecanismo de controle, um mecanismo de defesa do nosso organismo. Por quê? Porque como está tendo uma acidificação no nosso organismo, vai estar tendo uma acidose, o nosso organismo vai querer combater, ou seja, vai querer eliminar alguma coisa que seja ácida. E como que ela vai fazer isso? Vai fazer, a partir dessa respiração, o paciente vai respirar profundamente e mais rápido. Essa respiração profunda e mais rápida vai fazer com que elimine mais gás carbônico, porque o gás carbônico no nosso organismo causa acidez, ele é ácido. Então, eliminando gás carbônico é uma forma de combater. É muito comum também ter, como o Gabi colocou muito bem, o odor de cetona. Por que vai ter esse odor? Principalmente no hálito,
porque o organismo vai começar a utilizar os corpos cetônicos no lugar da glicose. Então essa utilização vai fazer com que tenha que eliminar de alguma forma. E essa eliminação vai fazer com que haja o odor de frutas, que, como foi colocado, o odor de cetona. Outros achados importantes são, por exemplo, numa descompensação grave, pode encontrar letargia, sonolência. Já naqueles casos bem mais graves, pode ter parada respiratória, pode ter também coma, Edema óbito. cerebral. Isso aí que eu ia colocar agora. Edema cerebral agudo é um achado também na cetoacidose diabética, porém é um achado que acontece raramente. Esse Só edema 1% cerebral dos casos. agudo é menos de 1% dos casos da cetoacidose diabética. Esse edema cerebral agudo eu posso colocar como se fosse um inchaço repentino do cérebro. Isso aí, galera. Neto explicou muito bem sobre os sinais e sintomas, mas eu quero fazer só uma pausa para agradecer nossos patrocinadores aqui. Tem a Funerária Agrícola também, há 30 anos plantando o homem na terra. Adubo, mãe! Só melhora. Só melhora. E é claro, né, o senhor, o mister, que nos deu a honra de fazendo isso. Phelps está aqui atrás das câmeras. Vem cá, Phelps. Agradecer também a nossa professora Viviane Carrasco. De Carrasco só o nome. Esse Carrasco só professor. tem um nome que é um doce de pessoa. Neto, você já falou sobre os sinais e sintomas. Agora explica pra gente sobre como é feito o diagnóstico. Bem, a cetoacidose diabética, ela é considerada urgência. Então, pelo fato de ser considerada uma urgência, é necessário ter um diagnóstico precoce para ter uma conduta terapêutica quanto antes. Então, meu caro amigo Nathan, é necessário colocar 3 pontos importantes para o diagnóstico de cetoacidose diabética: pH arterial, cetonas séricas e glicemia. O pH arterial ele vai ser mensurado através de uma gasometria. E essa gasometria vai poder identificar como está o pH do sangue desse paciente. Se o pH estiver abaixo de 7,30 já é sugestivo de uma acidose. As cetonas séricas vai ser principalmente mensurada na diurese, ou seja, na urina, porque quando a gente começa a utilizar os corpos cetônicos, como eu disse anteriormente, a gente tem que eliminar. Uma forma de eliminar também é através da urina, uma forma de eliminar. Outro aspecto, como eu disse, que é a glicemia. A cetoacidose tem como característica uma hiperglicemia, ou seja, um elevado índice glicêmico, valores astronômicos. Então é também importante estar verificando a glicemia do paciente. Certo. E como é que é feito o prognóstico dessa condição? Bem, o prognóstico da cetoacidose diabética, pelo fato de ser uma urgência e quando é identificada ter uma conduta terapêutica adequada, é bastante favorável. A mortalidade hoje, segundo os estudos e as pesquisas, a mortalidade da cetoacidose diabética é menos de 1%, exceto quando tem alguma doença já relacionada, doenças fatais, ou em idosos avançados e crianças, ou seja, os extremos. Sempre os extremos são muito perigosos. Mas a mortalidade, geralmente a taxa gira em torno de menos de 1%, então é um número favorável. É urgência, né? Então, tempo dependente. Se intervir agir a tempo, logo, né? Se intervir o quanto antes, a resposta é bem positiva. Certo. Já que a Ana começou a falar, Ana, você pode falar pra gente sobre o tratamento? Como os meninos já falaram, né? A gente tem as causas de base, então é aí que a gente vai agir. Gabi colocou aí, e Neto também, a questão da hiperglicemia. Então, a gente vê a questão de insulinoterapia, porque igual eu e Gabi falamos, e Neto também, a glicose é importante dentro da célula, não fora da célula. Fora da célula ela é tóxica, então a gente tem que dar um jeito de colocar essa glicose para dentro e ver qual que é o meio que a gente vai colocar com a insulinoterapia. Temos também a questão de volume, reposição de volume que os meninos falaram, né, desidratação. E uma característica de volume é que se a gente não agir logo, o paciente pode evoluir para uma parada de evolução de choque hipovolêmico, uma parada cardíaca. Então a gente tem que agir sobre isso. E também tem a questão da acidose metabólica que os meninos colocaram, né, que a gente vê através da gasometria, agir também. É indicado o uso de bicarbonato, mas também vai das características clínicas do paciente. E junto com essa perda de água, de volume,
Pode ocorrer também uma perda de potássio, hipopotassemia, hipopotassemia, que também é super, assim, alarmante, né? Porque potássio é um dos íons aí o mais importante. Então a gente tem que agir aí nessas causas de base, porque a gente age no que está causando a cetoacidose diabética. Certo, e quais são os extremos nesse caso? Pode ter coma, por exemplo? O que é coma? A glicose é a nossa fonte de energia. Então, no coma, o corpo está tão privado dessa energia, porque a glicose não está dentro da célula. Porque o cérebro também só funciona com glicose, Isso, né? é o órgão que mais consome glicose. O corpo ele vai se autodesligar para manter a taxa metabólica o menor possível. Para não gastar energia, porque não tem energia. Então, e a gente vai manter só ali as funções mais básicas, por exemplo, que a gente nem controla, como respirar, batimento cardíaco, para não morrer mesmo. Os órgãos nobres. Isso, como se assim diminuísse total para manter o mínimo, do mínimo funcionando. E tem o edema cerebral que eu e Neto colocamos, só que é menos de 1%. E por algum fator que a gente não sabe, ocorre mais em crianças. Sim, o fator do edema cerebral agudo ainda é muito desconhecido. pesquisado ainda porque é desconhecido. Não se sabe ainda a causa principal do edema na cetoacidose. Certo, gente, eu quero ler uma pergunta de um inscrito, pode ser? Claro. Então deixa eu ver aqui. Antes, né, deixa eu falar pra vocês, pelo amor de Deus, curte aí esse vídeo, por favor, né, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque um conteúdo casca grossa desse, ninguém pode ficar sem ver, galera. Por favor. Ó, temos aqui a pergunta do Guilherme Pinheiro. E ele pergunta assim, como e por que ocorre esse edema cerebral? Ele fala que tem uma tia com cetoacidose e gostaria de saber. Manda um beijo pra Gamogol. Um beijo pra Gamogol. Essa questão do edema cerebral, como a gente já tinha colocado, é um mecanismo meio que desconhecido. Mas a gente sabe que ele ocorre de 3 maneiras. Como o Gabi e Daniel colocaram, a cetoacidose diabética ela mexe na osmolaridade do corpo. Então, pode haver uma passagem de água extrema para o tecido cerebral. O vasogênico, que é o que mais ocorre, que é passagem também dessa água quando há um sistema de inflamação no corpo, porque, como eu falei, glicose é tóxica para o organismo, fora da célula. Ocorria um aumento da permeabilidade, diminuição da permeabilidade seletiva da célula, e aí, com essa diminuição da permeabilidade, a água vai passar de forma extrema para o cérebro, ocorrendo esse edema cerebral. E também nós temos a questão do potássio. Pela perda, né, do potássio, o desequilíbrio hemodinâmico pode ocorrer. Ou também, como esse mecanismo de edema cerebral desconhecido, ele pode ser por causa primária, né, da doença mesmo, como eu já citei, e também pode ser por causa secundária, tratamento. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que pode ocorrer infusão de bicarbonato. Sim. E a infusão de bicarbonato pode gerar esse edema cerebral. Só uma dúvida, Ana. O tratamento ele é feito em clínica médica ou em pronto-socorro? É melhor que seja feito numa unidade de terapia intensiva, porque um paciente com cetoacidose diabética precisa de monitorização contínua. E a gente sabe que esses outros setores acabam sendo agitados. Então, essa questão de monitorização contínua seria melhor numa unidade de terapia de cuidados intensivos. Ok, e como é num local de terapia intensiva, o que o enfermeiro faz? O papel do enfermeiro, além de reconhecer esses sinais e sintomas, é ajudar ali na correção desses sinais e sintomas. Ficar de olho na glicose do paciente, ficar de olho também na questão da hipovolemia e ficar de olho para não ocorrer o contrário, para a gente ficar falando tanto sobre ingesta hídrica, e aí vai ver o paciente reverte o quadro, vai para a hipervolemia. E um dos sinais da hipervolemia é a distensão da veia jugular. E também a questão da hiperglicemia. Restringe a alimentação. E aí, restringe a alimentação a ponto de reverter de novo hipoglicemia. Então, né? E também de acompanhar os pacientes na atenção básica, Isso. né? Controlar o Exatamente. diabetes tipo 1.
Isso que a Ana falou, isso é muito importante da hipervolemia, porque a gente não quer causar iatrogenia, que é piorar o quadro do paciente. Exatamente. E muito líquido também é danoso para o cérebro. Por isso Então, tem que ser tudo controlado. tem que ser tudo Sim. controlado. Controlado, monitorizado. Nós, enfermeiros, temos papel de educador. Então, é tentar pesquisar de onde que vem esse problema que causou a cetoacidose diabética. Boa, a comida chegou! Aí sim. Uma pizza, galera. Tô chegando com os refri, rapaziada. Nunca me decepcionou. Tô chegando Tô chegando com os refri, rapaziada. Essa aí foi uma boa referência, né? E nesse papel de educador que a gente tem, é pesquisar aí de onde que vem essa hiperglicemia. Se o paciente está fazendo o tratamento de acordo com o que deve ser, As medicações. Isso, mantém dieta adequada. E Daniel precisa falar de dieta. Daniel Gada. Questão de conservação de insulina, porque não adianta nada aplicar insulina que não vai fazer efeito, não está funcionando. E também informar o paciente, né? Informar porque nós temos esse papel de educador. Então, o que a gente pode fazer para impedir intervenções secundárias e terciárias, a gente tem que fazer, porque nosso sistema de saúde é para prevenção. Então, ver questão de dieta, ver questão de medicação, por mais que seja mais recorrente em pacientes com diabetes mellitus tipo 1, incentivar a atividade física, porque também pode ocorrer em diabetes mellitus tipo 2, né? Isso é muito importante, só para pegar um gancho do que a Ana e Gabi falou, do ser mais comum do diabetes tipo 1, aí pegar a fala de Ana da insulina, porque mesmo que seja mais comum, pode acontecer na diabetes tipo 2 também. Isso. E a diabetes tipo 2 não tem a ver com problema na produção de insulina. E com o receptor, Eu acho exatamente. muito bom falar isso porque Vai que a não sabem. pessoa aplica insulina lá sem saber qual diabetes o paciente tem. Então é necessário fazer uma anamnese bem detalhada e bem concisa também. Ok, gente. Nós vamos entrar agora no último tópico, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Eu queria que aquele moço ali, conhecido como Kindan, Daniel Erickson, vai estar falando pra gente. Daniel, quais são os principais diagnósticos da enfermagem identificados em pacientes com cetoacidose diabética? Salve pra Diego. Um salve para Diego. Valeu, Diego. Primeiramente, eu gostaria de, antes de responder a pergunta, de agradecer, né, por estar convidado para participar desse momento ilustre. Agradecer também ao público que está nos acompanhando aí. Reforçar, deixa o like, compartilhe nas redes sociais aí, para vocês não perderem esse conteúdo tão importante dessa área da enfermagem. E voltando à pergunta, Nathan, quando a gente fala de paciente com cetoacidose diabética, na revisão de literatura, nas revisões dos artigos, a gente tem que estar atento a diversos diagnósticos que vão surgindo. E nesses diagnósticos, alguns são mais prevalentes. E dentre eles, a gente pode citar a manutenção ineficaz da saúde. Então, essa manutenção ineficaz da saúde está relacionada a quê? A estilo de vida, que vocês já citaram. Então, quando a gente fala de manutenção, são hábitos que a gente adquire que vão prevenir, que vão incidir diretamente na ocorrência da cetoacidose diabética. Então, tem o diagnóstico da manutenção ineficaz da saúde, tem um risco de glicemia instável, que já foi debatido aqui exaustivamente. Então, esse risco de glicemia instável está diretamente relacionado a esse controle da glicemia. Então, a importância da monitorização glicêmica, não só no ambiente hospitalar, mas também no ambiente domiciliar. Então, a gente vê essa importância do papel do enfermeiro nessa atuação. Além do risco de glicemia instável, nós temos a troca de gases prejudicada, que também nós já debatemos aqui. Então, a glicemia, quando ela já ocorre esse desequilíbrio eletrolítico, ela gera uma gama de alterações na fisiologia do corpo. É igual a Gabi falou, é só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Então, vai também incidir na troca de gases, na hematose. Além do padrão, também vai incidir no padrão respiratório. Então, o Neto já tinha citado no padrão de Kussmaul, não quis demonstrar pra gente aqui, fez essa desfeita, mas não então, tenho compromisso com o negócio. Compromisso com o espectador. Mas, voltando, tem essa alteração no padrão respiratório também como um diagnóstico. Nós temos um conforto prejudicado do paciente, tanto pela presença da doença, que é um quadro, quem está doente sempre está com um conforto prejudicado, ninguém quer estar doente, é uma situação adversa. E também quando o paciente está na cetoacidose diabética, ele provavelmente vai ser encaminhado para uma unidade de terapia intensiva, para uma unidade hospitalar. Então é um ambiente que não é a casa dele. O ambiente mais confortável, primariamente, é a casa da gente.
Às vezes pode ser outros lugares, mas primariamente a casa da gente. E numa unidade de Exatamente. cuidado intensivo. Ele está deslocado, está num ambiente que não é de costume dele, então ele está se sentindo desconfortável. Então é outra forma que o enfermeiro deve estar atento para interferir nisso aí. Além do conforto prejudicado, nós temos os quadros de náuseas, nós temos os quadros de risco de infecção, paciente que está com glicemia elevada, hiperglicemia, a gente sabe que tem uma prevalência maior de infecção nesses pacientes, justamente porque a glicemia elevada ela vai interferir diretamente no sistema imunológico, então ela interfere E o nessas células. hospital é lugar de voltar, é lugar de ir, não. De voltar, porque é um ambiente a todo momento muito propício para infecções. Sim. Plano de O risco intervenção. exatamente. Pessoas só. O risco de infecção, nós temos também como diagnóstico o risco de queda, porque é um paciente que ele pode evoluir a qualquer momento por estado de coma, que já foi citado. Então, aí, o enfermeiro tem que estar atento, o paciente lá no leito. Então, essa proteção do paciente, a segurança do paciente sempre tem que estar presente nesses momentos. Nós temos também um diagnóstico, alguns diagnósticos assim, de saúde mental, por exemplo, o medo. O paciente sempre tem um medo da doença, não desconhece a ansiedade, porque ele desconhece a doença às vezes. Tem o medo da hospitalização, será que eu vou melhorar? Qual que vai ser o meu prognóstico? Daniel, você já falou sobre os diagnósticos, agora eu quero que você fale sobre quais são as intervenções que atuam no controle, principalmente do diagnóstico risco de desidratação na cetoacidose diabética. O paciente chega com cetoacidose diabética, ele já tem um quadro de base de uma poliúria, então é um paciente que perde muita urina. Então esse paciente que chega para nós na unidade hospitalar, seja no pronto-socorro, seja numa unidade de terapia intensiva, a gente tem que estar atento a esse volume de líquido deficiente, que também é um diagnóstico. Então esse volume de líquido deficiente desse paciente, ele tem que ser compensado de uma forma. Então o paciente ele chega com esse déficit, esse volume, então o enfermeiro vai agir como? Com hidratação. Só que essa hidratação, a gente já falou anteriormente, não deve ser feita a esmo. Então a gente tem que ter um cuidado nessa hidratação. Oferecer de forma que supra as necessidades daquele paciente sem causar uma iatrogenia. Então, além da hidratação, tem que estar sempre junto, um balanço hidroeletrolítico, um balanço hídrico rigoroso para esse paciente. Ok, deixa eu só ler mais uma pergunta de um inscrito. Inclusive agradecer, o nome dele é João Kleber. Por que você riu, Gabi? Nada. Ah, tá. Nada. João Kleber, e ele mandou um superchat de R$50. Valeu aí, João Kleber. Já vamos pagar a pizza. Daniel, ele perguntou sobre os cuidados que o enfermeiro pode realizar em relação a náuseas e vômitos. Essa náusea pode ser tanto do quadro mesmo, dessa disfunção, que gera uma disfunção metabólica nesse paciente, uma disfunção fisiológica do quadro, mas também pode ser em caso da ansiedade, do medo. Então, o enfermeiro tem que estar atento. Não só às medicações prescritas, mas também a estratégias não farmacológicas, como, por exemplo, alívio do estresse, alívio do nervosismo. Então, proporcionar para o paciente um ambiente que torne confortável para ele. Proporcionar para esse paciente um ambiente livre de estresse, um ambiente confortável para ele, o mais confortável possível, também vai ser uma medida não farmacológica para alívio dessa náusea. Daniel, quando um paciente ele tem um agravamento, né, da cetoacidose diabética para um quadro assim, de coma, por exemplo, quais deve ser o cuidado do enfermeiro? Como é que devem ser as intervenções de enfermagem ao abordar o paciente dessa forma? Por exemplo, se você está num ambiente de pronto-socorro, por exemplo, clínica médica, ele vai ter que solicitar uma vaga para ir numa unidade de terapia intensiva para ter um acompanhamento mais rigoroso. Então, o enfermeiro tem que estar atento. Então, um paciente que vai ter uma atenção quanto à mudança de decúbito, quanto à infusão medicamentosa nas bombas de infusão, tem que esse controle rigoroso da infusão medicamentosa. Também vai ter que ser importante monitorar também os sinais vitais. Inicialmente, a gente preconiza até de 15 em 15 minutos, porque é um paciente que está, a priori, ele está um paciente muito instável. Então, um paciente que está em coma é um paciente que ele tem que ter esses cuidados assim, de paciente de terapia intensiva mesmo, perfil de CTI. Um novo apresentador. Não, eu trouxe ele aqui mesmo só para apresentar mais um patrocinador. Um oferecimento Pulgogen, mata as pulgas e o seu cachorro também. Extinção. Exterminação. Outra dúvida que eu tive aqui agora é se existem intervenções de enfermagem para
a cetoacidose diabética, para a prevenção da cetoacidose diabética ou para as complicações? Tem para ambas. Então, quando a gente fala de cetoacidose diabética, a gente não fala só de intervenções no ambiente hospitalar. O enfermeiro ele não atua só no ambiente hospitalar. O enfermeiro está desde a atenção básica interligado com a atenção hospitalar, através da monitorização glicêmica desse paciente. Então, orientar a família, orientar o paciente a conferir, olha, essa glicemia do senhor tem que estar nesse limite, tem que estar nesse parâmetro. Se estiver acima disso, o senhor tem que tomar tal conduta. Então, orientar o passo a passo para o paciente, orientar o familiar para que eles não fiquem perdidos. Verificou essa hiperglicemia, o paciente tem que buscar o quê? Fazer um exame, por exemplo, o exame de urina, para verificar se tem presença de cetonas nessa urina. Então, a partir desse momento, ele tem que verificar se há progressão dessa doença, que pode levar à cetoacidose diabética. E, às vezes, eu observo que o paciente da saúde mental, ele não é tão assistido quanto deveria. Existe alguma intervenção de enfermagem aos pacientes da saúde mental com quadro de cetoacidose diabética? Com certeza. Os pacientes da saúde mental, eles têm que ter uma atenção especial, porque são pacientes que, além de já ter o quadro de cetoacidose diabética, que já é uma complicação muito assim, grave, né? Eles também têm um quadro da saúde mental, então a gente tem que ter um cuidado assim, adequado. Então, esses pacientes da saúde mental, a gente tem que estar atento aos aspectos psicológicos desses pacientes. Por exemplo, a gente já citou que tem os diagnósticos de medo, de ansiedade, e nesses pacientes eles podem vir exacerbados. Porque esses pacientes fazem uso de medicações, especiais para os problemas deles, então o enfermeiro tem que estar atento ao uso dessas medicações. Outra coisa também, questão de reparar sinais e sintomas, né? Exatamente. Porque uma paciente de ala psiquiátrica, ele pode estar sobre uma medicação que vai dar uma certa letargia, alguma coisa assim. Exatamente, tem que estar atento. Então, o enfermeiro, por exemplo, uma das intervenções, inclusive, que está lá no NIC, é estimular o paciente a expressar sentimentos, estimular os familiares a expressar os sentimentos, porque através dessa expressão desses sentimentos, através do enfermeiro observar, às vezes, sinais assim não verbais de que o paciente está tendo um sofrimento mental. Então, o enfermeiro tem que ter esse olhar holístico, mais uma vez essa palavra voltando de forma importante, um olhar holístico, um olhar que busque englobar todas essas características, todas essas informações que são relevantes para um bom tratamento desse paciente. O famoso biopsicossocial. Exatamente. Biopsicossocial, espiritual, social, cultural. E quanto mais há, o melhor. Verdade. É tchau. Daniel, uma última pergunta. Você já está entrando nesse tema, né, da importância do enfermeiro estar atento para assistir o paciente, né, de forma íntegra. Qual que é a importância do enfermeiro ao abordar os pacientes e os seus familiares com quadro de cetoacidose diabética? É uma pergunta assim, muito importante, porque quando a gente pensa na cetoacidose diabética, a gente não pode ter que olhar só da doença. Então, a gente tem que olhar o paciente de forma integral. Então, o enfermeiro, ele tem que lembrar que o paciente ele não é um recipiente que tem uma doença ali, que ele tem que resolver aquela questão e pronto. Essa doença interfere em vários mecanismos. Então, essa doença ela vai interferir na saúde emocional do paciente, vai interferir na saúde bio do paciente. Então, o enfermeiro ele tem que incidir nessa parte. E quem também está interligado nisso são os familiares. Ninguém interna sozinho. Ninguém interna sozinho. Os familiares podem não estar lá no hospital, mas eles estão em casa, preocupados com o paciente. Então, essa rede de apoio, essa rede de atenção, a família tem que estar inserida nisso. Isso que o Guidan está falando é extremamente importante porque já faz tempo que o foco mudou na saúde. A gente não cuida, a gente não trata de doença. A gente cuida, trata do ser humano e o convívio que aquele ser humano que ele está inserido. Então a gente não está tratando a cetoacidose diabética. A gente está tratando, cuidando um ser humano que tem a cetoacidose diabética. O foco não tem que ser a cetoacidose, sim o paciente. O foco tem que ser humanizado. As respostas humanas que esse paciente vai ter a condição de cetoacidose. Exatamente. Medalha de ouro, Diego. Então, galera, estamos encerrando mais um podcast. Queria agradecer aqui a esses honoráveis representantes da turma 42 de enfermagem, turma casca grossa. Só tem gente boa nessa turma. E é um prazer ter recebido vocês aqui, gente. Espero que a galera goste. Galera, se vocês gostaram desse podcast, coloca aí hashtag Turma42 para eles voltarem aqui de novo para falar sobre outros temas. Vocês têm redes sociais? Temos sim, a gente vai deixar aqui, ó. descrição. Editora, Gabi, bota aqui, ó, a roupa da galera.
Queria agradecer, por último, Phelps, esse senhor que está aqui agora. A lenda. Opa! Queria agradecer também a nossa professora Viviane Carrasco. E é isso, gente. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Alô, Até galera. a próxima. Valeu. Tchau. É nóis. Lembrando que o Natan não sabe nada de sério.